Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pod FH. Hoje vamos falar com o arquiteto Hermano Lopes da Silva sobre a importância dos espaços verdes e da recriação nos espaços urbanos. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Começamos por esclarecer o que é considerado espaço verde e espaço de recriação. Muito bem. Antes de responder à pergunta diretamente, gostaria de fazer um parênteses só para introduzir um dado muito pessoal que você não vai encontrar nem no Google, nem nenhum manual de urbanismo. Certo. Que é o seguinte: o homem é um animal, mas não é um bicho. E, por conseguinte, tem uma forma muito peculiar de apropriar-se do espaço. Não é? É o único animal, portanto, racional, que se apropria do espaço de forma poética e romanticamente. Portanto, e tendo essas duas valências que apenas existem no ser humano, ele também carrega consigo uma certa nostalgia do espaço. Isso para tentar enquadrar porquê e como é que surgem os espaços verdes no urbanismo. O homem, na realidade, vive na cidade. Aliás, a maior parte do ser humano hoje em dia vive na cidade, mas vive na cidade com uma certa nostalgia do campo. E para colmatar essa nostalgia, acaba por criar dentro da cidade espaços que faz com que ele tenha presente o campo, que na realidade gostaria de viver em liberdade como vivem os animais, mas que infelizmente ou felizmente terá que viver na cidade, precisamente porque é na cidade que ele consegue concretizar todas as suas funcionalidades atuais, não é? O homem atualmente, apesar da invenção da tecnologia, continua a precisar da cidade, porque o homem é um animal social, como disse Aristóteles, e bem. Onde é que vai recriar e materializar essa nostalgia do campo? Portanto, vai recriar essa nostalgia do campo precisamente nos espaços onde em termos arquitetónicos e de design urbano, ele apelida de alamedas, ele apelida de os logradouros públicos e privados, desde que sejam cobertos de verde, desde que haja urbanização e a parte verde, não é? Ele vai criar praças com verde e com possibilidade de espaços de recriação. Ele vai ter bosques, vai ter parques infantis, onde consegue conjugar tanto a área verde como a área de recreação para as crianças e adultos também, e vai ter outros espaços, por exemplo, como tipo de cemitérios. Não é hábito em Cabo Verde temos cemitérios como áreas verdes e áreas de recreação, mas em sociedades com uma cultura diferente, como os Estados Unidos da América, por exemplo, já temos cemitérios onde há uma grande área mancha verde e onde são também usados como espaço de recreação e lazer. Para além disso, há outras áreas alternativas que podem funcionar como áreas verdes, como, por exemplo, as fachadas com vegetal. Vai ter, por exemplo, coberturas verdes. As coberturas verdes hoje são muito utilizadas como sendo áreas também verdes de recriação. Em princípio são mais ou menos essas áreas, e também dentro da urbanização pode ter faixas de rodagem ladeadas com arborização e por aí fora. E qual é a função dos espaços verdes e da recriação, espaços urbanos? Os espaços verdes dentro da urbanização têm uma função muito específica e tem 3 categorias de funções que são fundamentais. Tem uma valência ambiental, uma valência social e uma valência económica. Na valência ambiental, vamos ter espaços verdes a concorrerem para a amenização do clima, vamos ter os ecossistemas trabalhados de forma que haja um controle. Esses espaços verdes vão controlar o ambiente.
temos a amortização dos ruídos. Há uma característica social que tem a ver com a parte de recreação. Esses espaços são espaços que normalmente funcionam como catalisador e funcionam como atrativos para a aglomeração de pessoas. E esses espaços também têm uma característica fundamental, que é de trazer áreas de lazer e de recreação para os cidadãos. É lá, de facto, que os cidadãos vão ter a possibilidade de se juntarem e de criarem a socialização e de materializar essa função que Aristóteles teria dito, que o homem é um ser social, não é? E essa aglomeração é fundamental para que a cidade consiga, de facto, desempenhar essa função de agregador. Na parte económica, a parte económica é aquela parte mais intangível, é mais difícil de facto de perceber a partir de quando é que se começa a ter benefícios económicos. Esses benefícios económicos vêm diretamente da valia ambiental e da valia social, porque quando a parte social está devidamente a acontecer, o que é que vamos ter? É que vamos ter maior salubridade, vamos ter a sociedade a movimentar-se de uma forma mais saudável e essa parte saudável vai reverter diretamente no custo com a saúde, e vai reverter, portanto, toda a aproximação da área urbana desses espaços verdes, por exemplo, dos parques, das praças, vão ter uma mais-valia substancial. O valor, por exemplo, fundiário de todas as construções que estejam próximo dessas áreas, esse valor vai aumentar. E aumentando esse valor, vamos ter, de facto, uma cidade cujas áreas verdes estão diretamente ligadas ao custo desse espaço, não é? Portanto, o valor económico está claramente diretamente ligado com essas valias das duas primeiras funções que eu escrevi, que têm a ver com aquela função ambiental e a função social. Exato. E vamos falar do nosso país. Vivemos num país onde tem poucas áreas verdes. Como é que vê esse cenário? Portanto, essas poucas áreas verdes vão concorrer diretamente com a ausência desses benefícios, não é? Quando falo dos benefícios ambientais, sociais e económicos, caso não houver essas áreas, naturalmente não vamos ter esses benefícios. E vamos ter claramente cidades mais insalubres, vamos ter cidades com menor qualidade ambiental, vamos ter cidades onde esses benefícios sociais não estão presentes, não estando presentes, vamos ter cidades com menor qualidade naturalmente. Os projetos da FH contemplam espaços verdes e da recreação. Qual é o impacto para os moradores da sociedade de forma geral? Como descrevi atrás, essas valências que eu separei em três e que são complementares e fundamentais, quando existem nos projetos, são reais e têm toda aquela valência que eu expliquei. Os projetos da IFH normalmente têm a tendência de contemplar, tanto em projetos como em obras. Eu posso dar um exemplo muito concreto, que para mim é um exemplo paradigmático, que tem a ver com o projeto da urbanização de Palmeiras Grande, que para mim, não sendo o melhor, é dos melhores projetos de urbanização realizados, projetados e construídos em Cabo Verde. Só para ter uma ideia, lá temos incluído essas valências e foi desenhado e está lá essas áreas verdes. Uma coisa que não aconteceu é que não houve uma continuação direta da materialização desses espaços que foram projetados. Por exemplo, Palmeiras Grande tem um grande parque infantil, muito interessante, que funcionou numa primeira fase, agora não está completamente verde, mas está lá. Tem uma praça muito interessante e tem também uma alameda muito interessante, que é a previsão de um espaço verde
que está lá não está completamente verde, está lá, só que neste momento não está um espaço completamente verde, mas está projetado, o que é mais importante, está projetado, não há continuação. E a projetação e a previsão desse espaço levam para aquela urbanização, o que de facto é preciso para que uma urbanização tenha essa mais-valia e que possa no futuro, a partir do momento que esteja completamente consolidado, ser uma das urbanizações mais interessantes de Cabo Verde. E terminando assim a nossa conversa, qual é a mensagem que gostaria de deixar sobre esse tema para os que estão a nos ouvir? Olha, há uma mensagem que é fundamental, que é o seguinte, que os projetistas da cidade, os fazedores da cidade e os promotores da cidade não desanimem, que continuem a projetar essas áreas, mesmo sabendo que às vezes essas áreas são projetadas, mas às vezes não há essa continuidade no terreno, e muitas dessas áreas acabam por ficar um terreno quase abandonado e seco, porque havendo projetos, havendo a concretização desses projetos no terreno, mesmo que por hora estejam secos, há sempre essa possibilidade de, num futuro próximo, sejam transformados em áreas verdes e sejam transformados em áreas que consigam ter essa mais-valia, para os cidadãos. Portanto, é que, na minha opinião, os fazedores da cidade, os urbanistas e os promotores da cidade, para que não desanimem e continuem a projetar essas áreas, e que essas áreas continuem a ter essa mais-valia do verde. Exato, e assim foi a nossa conversa. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Foi um prazer. Assim foi mais um Pode FH. Fiquem bem e até a próxima.